Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E estamos diante de mais uma lua cheia e uma lua cheia que vem acompanhada por um eclipse lunar. 8 de novembro de 2022, 8 horas e 2 minutos no eixo Touro-Escorpião. É um eclipse de lua cheia, então Sol e Lua estão em oposição. Lua está em Touro e o Sol está em Escorpião, ambos a 16 graus. É isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Eu sou Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Muito grata com todos que estão vindo, estão se interessando e se inscrevendo no canal. Se você não está inscrito ou inscrita, fique bem à vontade de se inscrever, ok? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre essa fase de eclipses no eixo Touro-Escorpião, que só termina em outubro de 2023. Então, o primeiro eclipse que aconteceu nesse eixo, Lua-Touro, que foi Lua em Touro, Sol em Escorpião, foi um eclipse de Lua cheia, que aconteceu dia 19 de novembro de 2021. Eu vou deixar aqui em cima para vocês alguns trabalhos sobre esse início de eclipses nesse eixo Touro-Escorpião que eu já fiz. Todos esses aqui eu já fiz. Então, todos esses 4 aqui eu já fiz. Então, dia 19 de novembro, um eclipse lunar. Eclipse lunar é de lua cheia, é oposição. Então, para fechar os eclipses no eixo Sagitário-Gêmeos, então aconteceu dia 4 de dezembro de 2021, um eclipse solar, ou seja, Sol e Lua estavam juntinhos no signo de Sagitário e foi o último deste eixo. Então, o eixo da comunicação mais básica e da comunicação num nível mais filosófico. Foi o último em dezembro de 2021. Aí tivemos já um segundo eclipse no eixo Touro-Escorpião em abril, um eclipse solar de lua nova. Tivemos em maio um eclipse de lua cheia, oposição, né? Então, Lua em Escorpião, Sol em Touro. Agora, dia 25 de outubro, nós tivemos um de conjunção. Sol e Lua estavam no mesmo grau de Escorpião. E agora, dia 8 de novembro, nós temos novamente um eclipse de lua cheia, um eclipse lunar, um eclipse onde Lua e Sol estão em oposição, a Lua está em Touro e o Sol está em Escorpião. Então, pessoal, os eclipses, só para a gente revisar um pouquinho, nem vou falar muito porque tem outros trabalhos aqui que eu vou deixar para vocês sobre eclipses, mas é bem interessante a gente não deixar de fazer comentários a respeito. Por quê? Porque para o nosso entendimento, por exemplo, para nós entendermos o que a gente está passando nesse momento, a gente tem que ver, olhar de forma retrospectiva para todos esses eclipses que já aconteceram. Então, esse eclipse acontece com um alinhamento perfeito, Sol, Terra e Lua. Então, como eu sempre digo, aqui a Lua parece se esconder do Sol atrás da Terra. A Terra faz efetivamente uma sombra para a Lua. Então, parece que a Lua realmente fica escondida. E como a Lua representa, como eu coloquei aqui, né? A Lua representa os nossos sentimentos, nossas respostas emocionais, né? Entre outras tantas características, lógico. Então, o obscurecimento da sua luminosidade pode representar o obscurecimento das nossas próprias emoções, sentimentos e da nossa inspiração, que são temas regidos pela Lua. Então, a gente tem que prestar bastante atenção com relação a isso. Então, nós podemos começar a lidar com aspectos que estavam ocultos em nosso subconsciente e que vêm à tona exatamente nestes períodos de eclipse. Antes de eu colocar o mapa, eu só vou lembrar para a gente poder lembrar que, vamos voltar para cá, que
No dia do eclipse, quem puder, é óbvio que nem todos podem fazer isso, né? Nem todos podem se recolher, descansar, contemplar, meditar, mas quem puder se recolher, ficar mais introspectivo, fazer orações de agradecimento, né, procurar elevação espiritual, é interessante. É interessante também que a gente se proteja um pouco, né, que a gente não fique muito exposto. A gente tem que focar mais no nosso interior e a gente não precisa ter pressa, aceitar o ritmo das coisas, né? Entender que certas coisas estão para além do nosso desejo individual. Então, durante a temporada, né, uma temporada de eclipses, é comum as pessoas terem algumas mudanças significativas de rota. Pode mudar de emprego, pode mudar de endereço, pode mudar de foco, pode inverter as suas prioridades, pode casar, divorciar. Então, os eclipses, eles indicam momentos de reviravolta, recomeços e finalização de ciclos, principalmente no coletivo. É um momento que pede liberação e transformação, o que nem sempre é tranquilo ou pacífico. E, pessoal, esses eclipses acontecendo no eixo touro-escorpião, obviamente vão trazer mudanças e transformações. Então, vamos dar uma olhadinha no mapa. Olhem só, pessoal, o momento é delicado, a gente está entre o eclipse o último eclipse do dia 25 de outubro, que também foi em Escorpião, e esse agora do dia 8 de novembro. Então, muita tensão no ar, muita necessidade de mudança, mas tensão, gente, tensão, muita tensão. E o novo continua em embate com o mais antigo, as resistências muito grandes, pessoas muito fechadas, muito conservadoras, não querendo mudar, e ao mesmo tempo as mudanças sendo sugeridas, sendo necessárias, mudanças bruscas que podem acontecer. A Lua está aqui, ó, em conjunção exata com Urano. Urano é o planeta das revoltas, das reviravoltas, das revoluções. Então, isso tudo que a gente já está percebendo fora, né? Pessoas muito revoltadas, muito rebeldes, se há governo sou contra, exatamente dentro do contexto da linguagem, que pela linguagem simbólica dos planetas, a gente consegue identificar. Então, talvez mais tensão ainda venha. Eu gostaria que vocês vissem, né, observassem aqui, olhem quantos aspectos vermelhinhos que são aspectos de tensão. Então, são 15 dias, mais 15 dias, né? A gente já vem das tensões anteriores, mais 15 dias de tensão. Gente, não aceitando as mudanças, não aceitando que outras formas de ver as coisas e de agir possam acontecer. Sol, oposição Urano, eu não quero, eu não aceito o outro, eu não aceito alguma coisa que seja diferente daquilo que eu acho que é certo. Então, isso tudo acontecendo e com uma certa rigidez, uma certa amargura, uma grande dose, inclusive, de frustração, de frieza emocional, de teimosia com relação à imposição das próprias vontades, ou melhor, das próprias ideias e vontades também, né? Porque envolve Vênus aqui. Então, pessoal, vamos, como eu já falei no outro eclipse, como eu falei no céu da semana, que eu vou deixar aqui em cima para vocês darem uma olhada, vamos nos apegar com os aspectos harmoniosos que também estão aqui presentes, e vamos principalmente, olha, Sol, trígono, Netuno, Mercúrio, trígono, Netuno, Vênus, trígono, Netuno,
Júpiter sextil Plutão. Então, esses aspectos que envolvem Netuno, eles vêm trazer aquilo que eu falo sempre, da empatia, da compaixão, dos sentimentos mais nobres, dos sentimentos mais sublimes, de estarmos, né, um outro auxílio que vem muito apropriadamente é esse aspecto harmonioso do Marte com Saturno, que é justamente aqui, né, o pé no chão, sabe? De repente, uma coletividade, né? Porque o Saturno está em Aquário. Aquário é a coletividade. Ele está quadrado com Lua, com Sol, com Mercúrio e com Vênus. Então uma coletividade querendo alguma coisa que seja contrária ou poucos querendo alguma coisa que seja contrária ao que a maioria decidiu, né, que a maioria é aquário, no caso a coletividade, e o Sol, né, eu quero fazer a minha vontade ser atendida. Então, esse tipo de tensão, daí a gente tem que ficar com o pé no chão, né? Um monte de gente revoltada, de repente um que o outro, que são aqueles deixa disso, né? Encontrando formas de limitar, tendo inclusive iniciativa para limitar, para impor limites aos excessos dos outros. O Júpiter fazendo um sextil com perdão, o Júpiter fazendo um sextil com Plutão, então possibilidades, o Júpiter está aqui em Peixes, possibilidade, ele está retrogradando, né, mas ele entrou em Peixes de novo. Então, o que a gente tem que resgatar, pessoal? Temos que resgatar esses sentimentos de amor universal, de empatia, de perceber que realmente o mal que eu vou fazer para o outro, ele vai voltar para mim. Então, se eu tô como a gente está vendo, né, na mídia, se está tendo quebra-quebra, tem uma coletividade, né, Aquário, que vai sair prejudicada. Então, se eu não pensar nessa coletividade, eu também, no fim das contas, vou sair lesado, vou sair com a mesma dificuldade que todos os outros que são contrários a mim estão sentindo, né? Então, uma coisa de bom senso também, de amor com relação aos outros, isso tudo tem que ser cavado em algum lugar dentro de nós. Por quê? Porque mudanças, elas estão sendo absolutamente necessárias. Mudança é a ordem do dia, a mudança, mas muito apego ao passado, muito apego às coisas que já estavam estabelecidas. Então, é um momento de a gente soltar coisas do passado e nos direcionarmos para a mudança, para o futuro, para mudar as nossas atitudes. Não é fácil mudar, como eu estou sempre falando, não é nem um pouco fácil mudar. Essa lua cheia, ela vem encontrando Marte em seu movimento retrógrado. Então, ao invés de a comunicação estar fluida, as comunicações estão meio retraídas. Marte é o deus da guerra, então tudo que a gente está vendo, né? Mercúrio são as negociações, é a comunicação, é o comércio. Marte retrógrado, Marte, Gêmeos também são as estradas, né? Os meios de transporte, os meios de comunicação. Retrógrado, o que a gente está vendo, rodovias sendo bloqueadas, o comércio sendo prejudicado. Então, tudo isso a gente está percebendo, a gente está vendo e precisamos sintonizar com os aspectos harmoniosos. Precisamos urgente sintonizar com os aspectos harmoniosos e, principalmente, né, aceitar e desenvolver muito a nossa fé, desenvolver os sentimentos de esperança, desenvolver os sentimentos mais sublimes, mais elevados. Então, a gente sabe que a lua cheia, ela expande, a lua cheia traz montes de coisas
para fora, traz montes de situações, sentimentos, pensamentos. Eles vêm realmente à tona, então é necessário que a gente acesse a ponderação, caminhar, andar, ter iniciativa, mas com ponderação, um pé adiante do outro, com segurança, com base, com solidez, com estrutura firme nos nossos pés, e não indo no embalo da revolta de outras pessoas e acabando por complicar mais não só a vida do outro, como a vida da gente também. Então, pessoal, são 15 dias de muito cuidado, são 15 dias em que a gente precisa realmente focar naqueles sentimentos mais sublimes, mais nobres, como eu falo sempre, e tentar utilizá-los, agir com mais ponderação, agir com mais humildade, agir com mais otimismo, inclusive Júpiter, né? O Júpiter que está em aspecto harmonioso com o Plutão, então agir com mais otimismo, agir de forma buscando um pensamento superior, uma esfera superior de pensamento e de sentimento para a gente poder ultrapassar esse período entre eclipses, lembrando que os eclipses ficam reverberando semanas e chega a reverberar 6 meses. Então, a gente está com o eclipse, o efeito do eclipse passado, e agora a gente está com um outro eclipse para a gente fazer mudanças, alterações nas nossas vidas, porque é Touro e Escorpião, soltar algumas coisas e permitir mudar. E quem sabe a gente possa fazer como a Fênix, que renasce das cinzas, ressurge das cinzas, e a gente consiga transformar a nossa vida a partir de agora para uma vida mais luminosa e menos sombria, né? Que também são temas a sombra também é tema de Escorpião e de Plutão, e é exatamente onde que esse eclipse está acontecendo, né? Nos domínios de Plutão, que é Escorpião. Ok? Então, por enquanto era isso, o vídeo ficou meio longo, mas é um momento que a gente tem que realmente mais coisas para falar, né? Sempre tem mais, seriam mais coisas para falar, mas eu vou ficando por aqui, ok? Então, por enquanto era isso, meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Muito grata com as pessoas que estão vindo, estão se interessando pelo canal. Se você não está inscrito ou inscrita, eu convido a se inscrever. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Lembra de deixar um like e ativar o sininho das notificações para vocês receberem as notificações cada vez que eu estiver postando um vídeo novo. Pode também compartilhar meus vídeos com pessoas que vocês sabem que gostam destes assuntos, ok? Por enquanto era isso. Até mais.